Ei, gente, aqui é a Júlia Jude, da 19, e eu sou a líder do meu grupo. Os demais componentes do meu grupo são David, Kailane, Rafaela, Thaisa Cortes e Hamed. A gente vai falar um pouco sobre o diagrama de Pareto. Eu vou começar falando sobre o que é o diagrama de Pareto. Então, gente, o diagrama de Pareto, ele é um gráfico de barras que ordena as frequências na ordem decrescente e ele permite localizar problemas que podem ser vitais no futuro, problemas pequenos, mas que podem causar grandes. Então, recapitulando, o diagrama de Pareto é um gráfico de colunas que ordena as frequências das ocorrências da maior para a menor, permitindo a priorização dos problemas, procurando levar a cabo o princípio de Pareto, que é 80% das consequências advém de 20% das causas. Isso é, há muitos problemas sem importância diante de outros mais graves. Sua maior utilidade é de permitir uma fácil visualização e identificação das causas ou problemas mais importantes, possibilitando a concentração de esforços sobre os mesmos. Dando continuidade, eu sou a aluna Rafaela e a gente vai falar sobre a lei de Pareto, que é 80/20. Bom, um italiano economista, cientista, político e sociólogo, Vilfredo Frederico Damaso Pareto, um dia observou em seu jardim que 20% das vagens continham 80% das ervilhas saudáveis. E assim, essa observação levou ele a pensar sobre a distribuição de probabilidade desigual. Bom, depois disso, Pareto mostrou que aproximadamente 80% das terras na Itália pertenciam a 20% da população. Ele também investigou que em diferentes indústrias ele descobriu que 80% da produção normalmente vinham apenas de 20% das empresas. E aí, em 1941, nós temos um gestor de qualidade, Joseph Moses Juran, que ele encontrou um padrão bem semelhante ao de Pareto, né? E encontrado nas distribuições de tipos de defeitos de algum certo produto. E assim, da mesma forma que Pareto, né? Após diversas análises, ele chegou à conclusão de que 80% dos problemas de qualidade de uma peça são causados por 20% dos tipos de defeitos de tal peça. Bom, e da relação desses dois trabalhos, né, de Pareto e de Juran, foi criado o conceito de Pareto, que é conhecido como a regra do 80/20, que afirma de forma geral, assim, que 80% dos resultados vêm de 20% das ações realizadas. Então, assim, essa lei determina que 80% das ocorrências originam-se de 20% das causas, ou seja, poucas causas podem gerar muitos problemas. Bom, e Pareto, ele provou essa regra, né, essa lei, quando ele descobriu que 80% das riquezas da Itália estavam nas mãos de 20% da população. E através dessa descoberta e tudo mais, foi possível afirmar que 20% dos clientes são responsáveis por 80% das vendas, 20% dos clientes são responsáveis por 80% das descobertas, e 80% das poluições são causados por 20% dos países. Bom, dando exemplos assim do dia a dia mesmo sobre esse princípio, a gente tem, por exemplo, que 20% da nossa casa é aonde a gente fica 80% do nosso tempo, sabe? Por exemplo, meu quarto, 20% da casa, é onde eu fico a maior parte do tempo, né? 20% dos clientes criam 80% de uma receita de uma empresa, por exemplo, né? E bem assim, no cotidiano mesmo, que 20% dos nossos aplicativos do celular são responsáveis por 80% do nosso tempo durante o tempo que a gente mexe no nosso celular, né? Isso é um exemplo assim bem comum. Bom, e nesse gráfico bem simples mesmo, a gente percebe que 80% dos resultados vem de apenas 20% das ações realizadas, certo? Sendo assim, essa é a lei de Pareto, 80/20, e eu vou deixar fotos de um gráfico para vocês entenderem melhor.
Meu nome é Ramos e eu vou explicar quando usar e como fazer o diagrama de Pareto. Primeiramente, você pode usar o diagrama de Pareto para diversas finalidades, para poder reduzir os custos operacionais de uma empresa, para poder eliminar desperdícios, minimizar os índices de reclamações dos clientes e várias outras coisas que você pode fazer com o diagrama de Pareto. O primeiro passo para fazer o diagrama de Pareto é definir claramente o seu objetivo. Exemplo, minimizar os índices de reclamações da sua empresa. O segundo passo é fazer o levantamento de dados. Como eu citei o exemplo das reclamações, você tem que levantar todos os dados a respeito disso. O terceiro passo é pegar todas essas informações e transportar para uma tabela. Para explicar melhor o diagrama de Pareto, eu criei o seguinte problema. Uma pizzaria busca abrir uma nova filial em um ponto estratégico. Para isso, o dono da pizzaria anotou diariamente durante 5 dias. Esses 5 dias aqui é só um exemplo, tá? Pode ser um período maior também. A quantidade de viagens que foram feitas em cada bairro. Aqui nessa primeira tabela temos todos os bairros, as entregas que foram feitas no dia 1, no dia 2, no dia 3, no dia 4 e no dia 5 em cada bairro. E nessa última coluna aqui temos o total de viagens que foram feitas em cada bairro. Depois disso, é só jogar esses dados para essa segunda tabela, que tem essas 4 colunas: total, o total acumulado, percentual e a frequência acumulada. No total, você vai colocar o total de viagens que foram feitas em cada bairro. No total acumulado, você vai somando, tipo 44 entregas do centro, mais 44 do Decão, 88 e assim vai. E no percentual, você vai calcular porcentagens, tipo no centro foram feitas 44 entregas. O total de entregas foram 171. Então, no centro tem 25,7% das entregas totais. Assim, e vai ver nos outros bairros também. E depois tem a frequência acumulada, que você vai somando as porcentagens. Tipo, 25,7% do centro, mais 25,7% do Decão, dá 51% já. E assim você vai somando, até chegar ao 100%. Aqui, observando essa tabela, dá para perceber que só as entregas do centro e do Decão acumula 51,4% do total das entregas. Então, já que o dono da pizzaria busca encontrar um ponto estratégico para montar uma nova pizzaria, seria muito mais vantajoso alugar um ponto entre esses dois bairros, Centro e Decão, já que eles acumulam 51,4%, mais que a metade de todas as entregas de todos os bairros. E juntando com Amazonas também, esses 3 bairros, Centro, Decão e Amazonas, acumulam 68,4% de todas as entregas. São quantos bairros? 3, 6, 7 bairros. Então, Centro e Decão, só 2 bairros, Centro e Decão, acumulam mais da metade de totais de entregas. Então, o melhor lugar para se montar a empresa seria entre esses 2 bairros, Centro e Decão. E com isso a gente pode observar que o diagrama de Pareto é muito útil para diversas finalidades, como eu disse aqui, esse exemplo da pizzaria aqui. Meu nome é Kailane, eu sou da I19 e hoje eu vou falar sobre a utilização do diagrama de Pareto. Como já foi apresentado, o diagrama de Pareto é um recurso gráfico que vai organizar aí as perdas que devem ser recuperadas, ou seja, todas aquelas perdas, algum tipo de prejuízo que a empresa teve, esse recurso gráfico aí ele vai organizar por ordem de mais urgente e menos urgente e todas essas perdas vão ser recuperadas, vão dar um jeito aí de serem recuperadas. Sobre a ordem de recuperação aí das perdas, não quer dizer que nenhuma delas sejam importantes, mas é claro que há um grau de preferência, né, de algumas perdas e outras perdas. Então, por isso que há essa ordem de mais urgência e não urgência. Então, esse diagrama de Pareto ele é muito importante para uma empresa porque tem como você dar
organizar, né, os prejuízos, as perdas que houve naquela empresa ou qualquer outro estabelecimento, para ter uma organização, uma administração maior da empresa e não haver muitos prejuízos. E com esse recurso gráfico aí, né, a gente consegue ter uma concentração nos esforços que a gente deve ter em maior e menor prejuízos ou maior ou menor urgência. Meu nome é David e agora eu vou explicar o passo a passo de como fazer o diagrama de Pareto. A aplicação dessa ferramenta, ela permite que o gestor avalie quais os 20% de esforços poderão gerar 80% de melhoria na gestão de sua empresa. E com isso, é possível reduzir custos, minimizar perdas, aumentar lucros, eliminar desperdícios e reter clientes. No entanto, para que isso seja possível, é necessário seguir alguns passos importantes. E para se construir um diagrama de Pareto, é necessário seguir alguns passos para que ele seja feito corretamente. O primeiro passo é definir o seu objetivo. O primeiro passo para que se alcance bons resultados ao aplicar a metodologia de Pareto é definir claramente seu objetivo com ela. É possível utilizar esse método para inúmeros objetivos. Basta identificar as maiores falhas e dificuldades da empresa e passar para o próximo passo. O segundo passo é fazer o levantamento de dados. Com um objetivo bem delimitado, deve-se reunir o máximo de informações a seu respeito. Feito isso, deve-se fazer uma análise com base em um determinado período. O ideal é que esse prazo não seja muito curto, já que isso geraria distorção nos dados. Por isso, recomenda-se que ele seja de no mínimo 4 meses. O terceiro passo é categorizar os problemas. É importante separar os problemas encontrados por categorias. Essa medida torna a análise de dados muito mais ágil e precisa. O quarto passo é fazer uma tabela com os dados. E após reunir todas essas informações, é necessário transportá-las para uma tabela. E nessa tabela, deve-se lançar todos os problemas encontrados, todas as suas possíveis causas e a porcentagem que isso representa. O próximo passo é organizar a tabela em ordem decrescente. Logo, em seguida, é necessário acrescentar uma coluna que determine o percentual acumulado de cada ocorrência. O quinto passo é encontrar os 20% que correspondem aos 80% dos resultados. E com os dados em mãos e facilmente visualizados por meio da tabela, basta analisar com que frequência cada problema se repete. E com isso, deve mensurar que tipo de impacto ele tem nos resultados da empresa. Dando continuidade ao trabalho, eu vou falar sobre a utilização do diagrama de Pareto. E a utilização de tal ferramenta traz vários benefícios, tais como auxilia na tomada de decisões, resolve problemas de forma rápida e eficaz, ajuda na seleção dos principais problemas de uma organização e facilita na organização de dados, oferecendo os mesmos de acordo com seu grau de importância. E esses são apenas alguns dos benefícios da utilização do diagrama de Pareto, que, quando bem utilizado, consegue identificar pequenas falhas e evitar o crescimento delas. O princípio de Pareto é muito utilizado em empresas, quando se quer fazer um controle de qualidade dos produtos e serviços. Mas, como eu já disse, ele também é muito importante para a melhora da tomada de decisões. Quando o gestor possui um cenário completo sobre os problemas que possui e prioriza a sua resolução, fica muito mais fácil evitar possíveis crises e criar estratégias mais assertivas. Quando ele sabe quais atitudes levam a um determinado objetivo, a ação se concentra apenas nas atitudes e eliminam as ações que são mais irrelevantes. Se o maior objetivo de uma empresa é, por exemplo, melhorar a relação com seu público-alvo na divulgação da marca, não descobrir quem é ele e o que ele busca pode impactar no número de vendas. Utilizar essa metodologia, neste caso, consistirá em segmentar a clientela, ou seja, quem são seus clientes pela ordem que mais consomem, ou entrar em contato com sua empresa e, a partir daí, criar ações direcionadas para eles. Na prática, isso minimiza os esforços, ajuda a melhorar a interação da equipe, reduz a quantidade de recursos investidos, o que é desnecessário, e gera resultados mais lucrativos. Dando conclusão aí ao trabalho, a gente conseguiu entender que o diagrama de Pareto é um dos recursos essenciais que qualquer empresa deve ter no seu processo lá de administração, para a gente ter um controle aí das perdas, para a gente não
para a empresa, né, não ter um prejuízo muito grande e sofrer sérias consequências ou até mesmo ir à falência. Então, esse recurso são um dos mais importantes, né, que é essencial ter na empresa. Nesse trabalho, aprendemos claramente sobre o que fazer, o que não fazer, ou como fazer o diagrama de Pareto, como utilizar, quando utilizar. Esse trabalho foi muito importante para a compreensão e o aprofundamento de estudo para a matéria de Fundamentos da Produção.